eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço, que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará. Olá, estamos de volta ao nosso Fox Colloquium e não poderia deixar de ser, diante da primeira pesquisa sobre o processo eleitoral de Fortaleza em 2024, esse vai ser o tema do nosso debate de hoje, da nossa conversa, e como não poderia deixar de ser, com os nossos 2 participantes mais usuais, digamos assim, no debate político aqui do Fox Colloquium. O Dimas Oliveira, advogado, e o publicitário Ricardo Alcântara. Então, o tema já está muito presente aí no debate político de Fortaleza, nos bastidores, as conversas estão correndo, as movimentações partidárias estão se dando. Então, é hora de começar esse debate e é hora do Fox Colloquium voltar, né? Praticamente o primeiro deste ano. Então, o momento é muito importante, o momento é decisivo. O governo está no seu 4º mês, o governo é humano também no seu 4º mês. Então, temos um quadro político, um quadro político diferente, novo, começando, se dando, se desenhando, e uma conjuntura, portanto, também diferente, que influencia de maneira muito direta ao processo eleitoral. Tivemos, recentemente, Fox divulgou uma pesquisa realizada aqui em Fortaleza pelo Paraná Pesquisas. É um instituto que se credenciou bem na eleição passada para o governo do Estado, para a presidência da República. Foi um dos institutos que mais chegaram perto do resultado final. Então, queria agradecer aqui a presença do Ricardo e do Dimas, dois personagens, 2 profissionais que sabem fazer leitura política como poucos, com muita sensibilidade, com abrangência e com experiência de visão, de leitura, e por dentro, né, gente que já teve muita vida, muita convivência por dentro do processo político e também por fora, como observador, mas sempre muito de perto. Dimas, muito obrigado pela sua presença, bom retorno aqui ao Fox Colloquium. Ricardo Alcântara, muito obrigado também pela sua presença e bem-vindo de volta ao Fox Colloquium. E eu queria começar logo colocando a questão da pesquisa, Ricardo e Dimas. Eu estou com ela aqui, vou colocar a pesquisa espontânea, né? Ela tem um peso no processo, é importante a leitura, a informação que a pesquisa espontânea nos passa. Né? O segundo Instituto Paraná Pesquisa, foram quase 800 pesquisados. Mais de 73%, quase 74% dos eleitores de Fortaleza não sabe e nem respondeu, né, o que é que lhe vem espontaneamente quando se fala em candidatura a prefeito de Fortaleza. 8,4% disseram que não votam em ninguém, branco ou nulo, e lá agora começa o primeiro candidato que aparece citado, 6,2% somente, é muito pouco, é um índice baixo, mas normal, numa pesquisa espontânea. Capitão Wagner, com 6,2%, seguido do ex-prefeito Roberto Cláudio, um ator importante nesse processo político de Fortaleza, com 4,3%, o atual prefeito José Sarto, com 3,1%, a ex-prefeita Luiziane Lins, hoje deputada federal, com 2%. E, na sequência, uma série de candidatos de direita, mais à direita do quadro político aqui do Ceará, que começa a ser citado. André Fernandes, hoje deputado federal, 0,3%. Priscila Costa, hoje vereadora, 0,3%.
Carmelo Neto, hoje deputado estadual, 0,1%. O presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que é do PDT, aparece com 0,1%. Então, é um conjunto de informações aí que deve ser levado em consideração. E eu começo com o Ricardo. Ricardo, qual a importância que uma pesquisa espontânea tem no momento e como você avalia esses resultados aí levantados pelo Paraná Pesquisas? Fábio, com esse tempo de antecedência em relação às datas eleitorais, nós estamos há mais de 1 ano e 6 meses disso, 1 ano e 8 meses, acho, do processo eleitoral. Essas pesquisas realmente elas têm um peso muito relativo, porque o eleitor ainda não está com a cabeça dentro do processo eleitoral, né? Então, ele tende a dar respostas que refletem muito mais o recall, a minha lembrança que ele tem dos nomes, e um pouco também da forma como ele avalia a própria gestão, né? Então, elas costumam ser pesquisas que não dizem muito, mas podem dizer algumas coisas, né? E essa, no caso, diz, né, traz alguns elementos para a gente observar que são bem interessantes e a gente vai ter um tempo aí para conversar sobre isso, né? Dimas. Um prazer estar com vocês, né? Fazendo novamente essa discussão. Duas figuras extraordinárias e 2 amigos, né? E acho que o Ricardo colocou bem as questões. Nós temos um aspecto temporal. Essas pesquisas, elas na realidade refletem mais o aspecto residual, né, da subjetividade social, que está na cabeça das pessoas, mostra de qualquer forma a pertinência e a força que o Wagner tem ainda na capital cearense. Na realidade, o Sarto, como um prefeito que parece que agora que pretende reagir, também aparece, mas de uma maneira bem mais frágil. Roberto Cláudio, que esteve nas últimas campanhas, foi candidato a governador, e a Luiziane Lins, que também, mesmo que tenha um percentual menor, representa essa força social bem intensa, né, para ainda estar nesse quadro, que é a realidade. Quer dizer, na realidade, essa pesquisa espontânea reflete a realidade objetiva, né, das lideranças e da percepção da sociedade em relação a essa liderança. Mas, como o próprio Ricardo falou, concordo. Ainda é muito cedo, são só indicativos, né? Tendências de visualização social. Bom, já. Pois não, Ricardo. Uma complementação, o que me foi sugerido aí pela fala do Dimas. O que eu acho nessa pesquisa, nesses números que você citou agora, de mais relevante é o fato de que o prefeito José Sarto aparece com um percentual de indicação inferior ao do ex-prefeito Roberto Cláudio. Isso. Mesmo ele no exercício do cargo, ele que está lá, com todas as visibilidades que a mídia espontaneamente gera, a partir da própria ação da prefeitura, ainda assim, o peso, ele não conseguiu ainda se postar e se impor como primeiro nome nesse processo dentro do próprio partido dele. Isso. Né? Se a eleição fosse amanhã, o domingo, digamos, próximo domingo, dentro de mais 3, 4 dias, com certeza o candidato seria o Roberto Cláudio, não ele. Isso. Mas, logicamente. Então, isso é o dado que eu acho, que desses primeiros números mais salta aos olhos. É uma discussão importante essa, porque tirar a candidatura de um prefeito que quer ser candidato, ele teria que abrir mão pessoalmente da candidatura, porque ele é candidato nato, né? Mas eu queria ouvir de vocês, tem um ponto que eu achei curioso nessa pesquisa espontânea, foi a livre menção, a espontânea menção de 3 nomes aí que são bolsonaristas aqui em Fortaleza, né? Que se classificam como tal, estão à direita desse espectro político, desse quadro político mais tradicional do Ceará, bem mais à direita, são representantes dessa nova direita que surgiu no Brasil, que são os casos de André Fernandes, citado, hoje deputado federal, mas foi deputado estadual, Priscila Costa, vereadora, ligada a igrejas pentecostais, com um discurso anti-aborto, com um discurso mais conservador, né, do que se chama de conservadorismo aqui no Brasil, né? E Carmelo Neto, também ex-vereador,
um jovem, 20 e poucos anos, 22 anos talvez, né? Hoje deputado estadual com uma grande votação, foi o deputado estadual que teve uma votação imensa em Fortaleza, muito do eleitorado jovem, né? Optou por essa candidatura a deputado. Você vê o que é que você visualiza nessas... Isso aqui era 2020 para prefeito de Fortaleza, eram nomes que não apareciam de maneira alguma em quadro espontâneo, né? Para mim é significativo quando, mesmo sendo um percentual muito baixo, 0,3, 0,3 e 0,1, mas são menções, não deixa de ser significativo, né? Imagina-se que quando esses nomes são colocados, por exemplo, numa pesquisa quantitativa, né, o potencial de crescer é significativo, que até aconteceu num dos quadros feitos pelo Paraná Pesquisa, a vereadora Priscila Costa aparece ali com quase 6% dos votos, muito próximo ao deputado estadual Evandro Leitão, que já podemos dizer que é um veterano aqui da política aqui do Ceará. Mas, Ricardo, a sua leitura, eu achei curioso esse ponto. Você fez uma observação correta e nós passamos um pouco batido nesse aspecto aqui nas nossas falas, eu e Dimas, e você recupera aí um ponto importante. Essa direita veio para ficar, né? Quer dizer, a direita, o conservadorismo, agora usa dizer seu nome. Esse é um fato novo. As pessoas no Brasil não se diziam de direita. Quem era de direita se dizia de centro. Hoje as pessoas se afirmam como pessoas de direita, né? Eu considero isso, em si mesmo, um ganho da sociedade, né? Porque quanto mais representação institucional esse setor tiver, menos eles estarão empoderados para outras saídas não institucionais. O que o sistema democrático tem que fazer é absorvê-los mesmo, né? Esse é um dado. E é uma coisa, digamos assim, um reflexo natural, porque a sociedade ela vem se desenvolvendo do ponto de vista da moral sexual e da vida privada para uma perspectiva de muita liberalização, né? De diversas questões aí que estão sendo colocadas, aborto, eutanásia, questões de gênero, enfim, de drogas, de legalização ou não de drogas. Então, todos esses movimentos que se organizam em torno dessas causas, e para toda essa ação existe uma reação, né? Que o setor mais conservador entende a necessidade de se organizar para defender seus pontos de vista. E o Bolsonaro foi a bolha que abriu a garrafa desse gênio conservador que saiu e finalmente mostrou a cara no Brasil. E é uma observação muito interessante, porque isso é um pouco reflexo disso, mas de uma maneira mais, digamos assim, conjuntural, tem dois outros aspectos. Primeiro, essas pessoas elas gravitam em torno de grupos muito bem organizados. Os grupos evangélicos, né? A polícia militar, em certo caso também, que hoje a corporação age muito politicamente. E também outra coisa, eles aprenderam muito melhor do que a esquerda a usar as redes sociais. Nasceram dentro delas, né? Está sendo dentro delas que esses nomes estão circulando. Então, na hora que ela aparece com o índice aí, qual o índice que a... No caso, na pesquisa espontânea, na estimulada, a vereadora Priscila Costa, num dos quadros da estimulada, aparece não é o quadro 5,3%, Ricardo. E o Evandro Leitão, 6,7%. Muito próximo. Um nível muito próximo do Evandro Leitão, que já é por 2 vezes presidente da Assembleia Legislativa, um nome associado com a massa, através do trabalho dele, através do Ceará Sporting Clube, né? E que se visibilizou muito na campanha do Elmano, quer dizer, assumiu muito protagonismo nisso, e essa moça chega aí e encosta nele. As redes sociais... Pela leitura que a gente faz, na hora que a pesquisa faz esse quadro, essa projeção com o nome da Priscila Costa, meio que ela catalisa todo esse eleitorado de direita nesse momento, né? Lógico que está muito longe da disputa ainda, mas é muito provável que tenha pelo menos um nome dessa nova direita, vamos chamar assim, na disputa eleitoral de Fortaleza. Aliás, Ricardo, considerando que Carmelo Neto é deputado estadual, não perde o mandato se candidatando, considerando que
que André Fernandes é deputado federal, também não perde o mandato se for candidato a prefeito, eu não duvido que tenha pelo menos uma dessas candidaturas aí se colocando ou se concretizando em 2024. Até porque o capitão Wagner ele está gradualmente refluindo para uma posição mais de centro, né? Sim. Né? E isso abre espaço para esses grupos mais autênticos, digamos assim. Mas vamos ouvir o Dimas, ele tem mais coisas a acrescentar. Abre espaço e, como eu disse, ao não perder o mandato, facilita muito essas trajetórias, né? Porque é um belíssimo palco para ganhar notoriedade política. Dimas, perdão, Dimas. Eu acho que vocês dois e o Ricardo colocaram todos os pontos. O Ricardo diz uma coisa que hoje em dia a gente pode dizer, mas no passado seria quase uma coisa absurda, dizer que é bom que a direita tenha voz, que tenha possibilidade de manifestar suas posições. Por quê? Porque a luta contra a ditadura militar, como qualquer luta contra um regime fascista, ou o que quer que seja, ele diminui de tal forma o espectro da grande política, porque passa a ser uma política entre vida ou morte, que as pessoas acreditam que basta ter uma posição contrária à ditadura ou qualquer coisa, que ela está num patamar superior a qualquer outra. Isso inibe o questionamento e acaba por empobrecer a política. Não é? Quer dizer, eu luto contra a ditadura militar e quem não luta não serve. Tem sentido numa situação de dificuldades. Eu luto contra o nazifascismo, então, fora disto não há discussão, porque nós temos que vencer o que é pior. Então, nesse sentido, a existência da direita, a possibilidade da direita se manifestar é muito bom. E o Ricardo deu o toque fundamental, porque ela só pode sobreviver ou deverá sobreviver no espaço de debate democrático, em que ela tem direito de mostrar suas posições. E o sistema tem que absorver essas contradições. Na realidade, por que a esquerda teve dificuldades? Porque a esquerda, considerando que tinha quase que de maneira religiosa o direito a dirigir, quem acha que tem o direito a dirigir, acha que também não tem que prestar muitas contas da sua visão de mundo. Quer dizer, a visão de mundo, ela já é dada, ela é quase uma coisa religiosa. Quer dizer, a história futura não é construção histórica. A história basta ser revelada. Então, eu tenho o condão de levar o conjunto das pessoas a uma posição superior e elas me sigam. Consequentemente, quando eu tenho uma posição autoritária, por melhor que seja o sentido de pensar no devir, eu eximo a discussão, porque a discussão passa a ser uma coisa incômoda, porque a discussão pode me tirar do direito de dirigir o conjunto. Evidentemente que existirá uma pequena modulação. E voltando ao que eu estava dizendo, foi muito, nesses tempos de bolsonarismo, a gente via muito o pessoal falando do berco-eco, que a internet deu voz aos imbecis. Tudo bem, mas os imbecis não deveriam ter direito a ter voz? Ou quando as pessoas dizem os pobres de direita, e os pobres não podem ser de direita? Quer dizer, na crítica ao autoritarismo, parte de uma premissa autoritária. Então, o que eu acho importante daqui para frente é que a política de ódio do bolsonarismo, ela fortaleceu muito o que nós falamos aqui da cultura das redes sociais. As redes sociais, elas requerem fragmento, não requer o todo. Então, qualquer mentira vai. Na medida em que isso é reequilibrado, a direita ela vai ter que ser refinada. Eu não posso fazer só um discurso de ódio. Já não há essa cultura, porque quem venceu foi a esquerda, foi o Lula. Então, a direita ela vai necessitar, agora tem um discurso que mergulhe para outros pontos. Gestão, qualificação dos gastos públicos, uma ordem de discussões mais qualificada, o que fará com que a direita ou os conservadores mais qualificados possam ganhar mais terreno. E é interessante que na fala final do Ricardo e da sua, Fábio, se falou do Wagner. O Wagner, neste sentido, pode inclusive absorver o conjunto dessas contradições.
como alguém que tem a tradição de todo esse resíduo autoritário que foi repassado e deixado pelo bolsonarismo, mas que é capaz de mediar com uma fala mais equilibrada, na medida, inclusive, que ele mergulha hoje na gestão pública em Maracanaú. Não é? Muitos dizem que o interesse dele talvez seja substituir Roberto Pessoa mais do que entrar numa Fortaleza numa disputa mais complicada. Não sei. Não é? Então, quer dizer, Maracanaú não é qualquer cidade, é uma cidade muito importante para quem está há muito tempo sem vitórias. Então, acho, para não tomar mais tempo, que este momento é muito importante, porque a derrota do bolsonarismo significa a vitória de um grupo conservador com maior capacidade de discussão. E o espaço é amplo, porque nós estamos falando não de revolução comunista e nem de país comunista que não existe no mundo, nunca existiu. Estamos falando de gestão num país capitalista e as margens gerenciais num país capitalista, seja qual for, são cada vez mais reduzidas em relação ao espectro político. Por quê? Porque as necessidades econômicas e gerenciais são muito poderosas. Então, isso tira mais esse pessoal de direita, mais do oba-oba das redes sociais, e qualifica o pessoal de melhor qualidade no debate político. Que assim seja, Dimas, que assim seja, viu? Fazer um adendo. Claro que sim, Ricardo. O Dimas fez um discurso que, para mim, é otimista em relação a essa direita. Tomara que eu esteja certo. Tomara que você esteja certo, tá? A minha expectativa é que a qualificação seja o rumo a uma certa migração para a responsabilidade gerencial, a responsabilidade na fala, seja porque na medida em que tanto o Ricardo quanto você dizem que é bom que eles participem porque isso os institucionaliza, né? Nós estamos dizendo que eles são golpistas, ou que eles foram golpistas. Mas Ricardo quer falar algo. Isso aí que vocês estão comentando, esse aspecto, recentemente a gente teve um bom exemplo, um exemplo emblemático disso. Quando o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi convidado para ir ao Congresso, para conversar com os deputados, lá numa comissão, e os parlamentares da extrema-direita, daquela direita lacradora, deram um espetáculo. Entre os quais, Ricardo, um dos citados, o deputado federal André Fernandes, o maior embate foi com ele. Sim, então essa turma lacradora deu um espetáculo patético. E no dia seguinte, muitas lideranças de direita, conservadoras mais moderadas, fizeram uma crítica muito forte a isso, dizendo, olha, passou esse tempo. Nós agora temos que ter qualidade, nós temos que ir para o debate com qualidade, com informação, com preparação. As pessoas precisam se preparar para ir para uma comissão discutir com o ministro com o nível de intelectual de um homem como o Flávio Dino. Então, quer dizer, é esse processo em que eu aposto que ele, aos poucos, vai depurar e tornar esses grupos mais acachorrados, digamos assim, menores e com menos força. Porque a própria prática demonstra que esses grupos eles não têm qualidade. E a sociedade começa a perceber. E um cara muito politizado e profissionalizado nessa coisa da política, como o Capitão Wagner, que é uma pessoa muito inteligente, já começou a perceber. Isso mesmo. E ganhar à frente, saiu na frente. Bom, vamos ficar aí de olho, né, nessa ala da política, é importante. Veio para ficar, como o Ricardo disse, né? Tá aí, está com mandatos, está com influência, tem um bom domínio das redes sociais nesse campo, nesse ponto, atropelou a esquerda. Sabe ter rua também, já teve muita rua, né? Conduziu manifestações. Aliás, esses grupos de direita encabeçaram aquelas manifestações anti-Dilma, pró-impeachment, enfim. Já tem uma boa experiência de rua também, além do domínio ou do maior domínio mesmo desse mecanismo muito novo na política, que são as redes sociais. Aliás, 2 deles eleitos por redes sociais. Né? A vereadora Priscila Costa, nem tanto porque ela tem aí uma forte relação com as igrejas, mas André Fernandes era um youtuber, né? Aliás, com manifestações pessoais assim de cunho duvidoso, né? E o deputado estadual
o deputado estadual Carmelo Neto, aí também em rede social, né, mas procurando um discurso de liberalismo na economia, né, catalisou para si o interesse de muitos jovens e está aí o resultado, uma grande votação, primeiro como vereador e agora como deputado estadual, né, e aí se movimentando muito também em rede social, fazendo denúncia, enfim, é um pessoal, é um grupo político, é uma ala política aí que veio para ficar e tende a fazer barulho aí nas próximas eleições do Ceará. É natural que assim seja. Só mais um detalhe sobre isso, que eu acho que nós entramos aí meio fora da programação, numa discussão que é muito relevante. Não, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A eleição do Tarcísio em São Paulo e a reeleição do Zema em Minas quase nos derrotam. Quando eu digo nós, nos derrota é porque eu me identifico e me declaro favorável das forças democráticas, né? Não é um alinhamento automático com o governo eleito, mas com as forças democráticas que disputaram. Ele quase nos derrotam. Mas a gente observando dialeticamente, também a eleição desses nomes deu-nos uma grande oportunidade de que uma direita conservadora mais moderada possa ter espaço e capitalizar a força dessas expectativas. Né? E não permitir que elas se pulverizassem mais. Esses grupos, eles esvaziam muito o Bolsonaro. Principalmente Tarcísio em São Paulo, enquanto tem a frente com o Bolsonaro, enfim, faz um jogo dele, mas ele em si, objetivamente, ele ser governador de São Paulo, esvazia o bolsonarismo. Eu particularmente considero o Tarcísio de Freitas o personagem que mais pode complicar a trajetória de Jair Bolsonaro daqui para frente. Trajetória, caso ele queira se candidatar novamente a presidente da República. E possa. Porque ele tem as credenciais, e ele possa, né? Seja permitido, caso não seja condenado. E ele tem as credenciais. É um personagem que é oriundo do serviço militar, se eu não me engano, é IME, Instituto Militar de Engenharia, se não me falha a memória. Essa credencial técnica que é tão importante, e vem com um histórico de gestão, de técnica na gestão pública, já de longo tempo, inclusive no governo da Dilma. Né? E agora se elegeu governador de São Paulo, Zema reeleito, e o Sudeste inteiro, viu? Os 3 estados mais ricos do país, aí, controlados politicamente ou governados por esses personagens. O caso do Rio de Janeiro também merece uma leitura. Foi reeleito facinho no primeiro turno, o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, em cima da esquerda, né? Em cima da esquerda. Aliás, caso à parte, o Cláudio Castro, porque ele ele era um simples vereador do Rio de Janeiro, da capital, cidade do Rio de Janeiro. E, de repente, só tinha ele para ser o candidato a vice numa composição lá partidária de direita com o ex-juiz, me deu branco agora, foi caçado com... Bretas. Não. No Bretas foi que... tá falando Lava Jato no Rio. Do Itzel, exatamente, no Rio de Janeiro. Era um vice do Itzel, desconhecido. O Itzel foi caçado, ele virou governador e se reelegeu no primeiro turno, gente. Tá aí já também com mandato. Então, tem 2 experiências de mandato já e de reeleição, no caso, Cláudio Castro no Rio de Janeiro e Zema em Minas Gerais. E vamos ver o que acontece em São Paulo, né? Realmente totalmente diferente da trajetória de Jair Bolsonaro, que pelo menos com 3 décadas aí nas costas de um parlamentar pouco influente, de baixíssimo clero, né? E só ali naquelas coisinhas, aquele discurso horroroso, aquelas falas, enfim, ultrapassadas, um homem medíocre pela humanidade, mas que tem um público muito forte no Brasil ainda que gosta disso. Mas vamos em frente. Eu queria voltar, quer comentar algo mais a respeito? É importante essa leitura dessa nova direita, porque ela realmente está presente aqui no espectro político do Brasil e do Ceará e também de Fortaleza, claramente. Algo mais sobre... as caras na pesquisa aí que nós estamos analisando, né? Como? E mostrou as caras nessa pesquisa que nós estamos avaliando. Né? Mostrou a partir de um desempenho de pelo menos ser citado numa pesquisa espontânea aqui em Fortaleza. Não é fácil ser citado numa pesquisa espontânea, não. Você vê a deputada Luísa Lins, 2 vezes prefeito de Fortaleza, disputou as 2 últimas eleições para prefeito também de Fortaleza, 2016, 2020, e teve 2% de citações. Né?
Então, a pesquisa espontânea ela é muito... É uma peneira muito forte. Mas, Dimas, algo ainda sobre isso ou completamos esse quadro? Podemos entrar aqui em Fortaleza? Está tudo completo aí. Então, gente, eu queria ler para vocês aqui o Paraná Pesquisas fez 2 simulações de pesquisa estimulada, né? Uma com Luiziane Lins e outra sem Luiziane Lins. Quando entrava Luiziane Lins, não havia Evandro Leitão. Quando tira Luiziane Lins da pesquisa, entra Evandro Leitão. Então, é meio que uma sugestão de que Evandro Leitão poderia ser o candidato preferido de Camilo Santana, que mantém, e talvez Elmano de Freitas também, e Camilo, que mantém uma forte influência aqui no processo político do Ceará. Então, enfim, são coisas que não devem ser descartadas. Então, vamos lá. Numa simulação estimulada, no cenário 1 para prefeito, Paraná Pesquisas colocou Capitão Wagner, em primeiro lugar, com 38,1% das intenções de voto. Luiziane Lins, logo a seguir, com 26,5%. E somente em terceiro lugar, com a metade desse índice obtido por Luiziane Lins, o prefeito José Sarto, com 13,9%. Na sequência, o Instituto colocou o nome de André Fernandes, deputado federal, e ele aparece com 3,1%, o mesmo que tinha aparecido com 0,3% na pesquisa espontânea. Você vê aí que multiplicou por 10 a espontânea, né? Adelita Monteiro, do PSOL, com 0,8%, Chico Malta, com 0,8%, e Zé Batista, com 0,7%. Então, me permitam, eu vou logo citar o cenário 2. Aí a pesquisa tira Luiziane e coloca outros personagens da nossa direita. No caso, Capitão Wagner sobe sem Luiziane, vai para 42%, lembrando que ele tirou 38,1% no cenário anterior. José Sarto sai de 13,9% para 18,9%, cresce 5%. Quer dizer, esses dois ganham muito quando Luiziane não está na disputa, né? E aí entra Evandro Leitão, que aparece com 6,7%. Evandro Leitão, presidente da Assembleia, candidato do PDT. Lembrando que José Sarto e Evandro Leitão hoje são do PDT. Cada partido só pode ter um candidato. Então, ou para se credenciar como candidato, Evandro Leitão teria que deixar numa articulação política aí, vigorosa, deixar o PDT. E aí aparece o primeiro nome da direita, Priscila Costa, com 5,3%. Note que um resultado melhor do que André Fernandes no cenário anterior, com 3,1%. Então, vamos lá. A análise desses números, sei que é cedo, né? Sempre é necessário fazer esta ponderação acerca de pesquisas, mas o Instituto do Paraná está fazendo pesquisa em todas as grandes capitais brasileiras, né? Fez Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte. E, enfim, eu acho que é um momento porque o momento é interessante porque isso está no debate político, né? Isso está no debate, as candidaturas estão tentando se credenciar e esse credenciamento começa muito antes de uma campanha eleitoral, sabemos disso. Então, Ricardo, sua leitura. É importante que se faça essas pesquisas, mesmo que elas tragam ainda um resultado distante do quadro real que nós encontraremos provavelmente no período eleitoral, porque é muito distante, o eleitor ainda não está com a cabeça nisso, mas é importante para que se tenha uma referência gráfica, né? Para que se perceba o curso desse processo com mais nitidez. Eu presto assessoria a prefeituras em comunicação e sempre tenho por método fazer pesquisa de 6 em 6 meses. Porque mesmo nos períodos mais frios, né, do processo, mais distante do processo eleitoral, elas nos dão nos colocam uma perspectiva de análise muito mais rica. Porque nós temos de onde partir para ver a nuance de como esse quadro evolui. Dá mais segurança na análise que se fará mais adiante ter essas pesquisas já, né? Eu penso que essa pesquisa deveria ter contemplado um quadro com Evandro Leitão e Luiziane Lins, com 2 candidaturas no campo progressista, porque é uma possibilidade real,
né? Se a gente for ver a coisa do ponto de vista das análises de conjuntura que têm sido feitas, pelos analistas políticos, há a possibilidade real de que eles dois sejam candidatos, da mesma forma como há a possibilidade real de que na direita haja dois candidatos, pelo menos, também. Né? Você vê aqui que a Priscila aparece com 5,% estimulada, né? Já é um número competitivo, como ponto de partida. Né? Já é um número para disputar espaço com um outro candidato que venha surgir dessa frente, que pode ser o capitão Wagner, provavelmente, ou não. Né? Um dado que me chama muita atenção aqui, Fábio e Dimas, é que o capitão Wagner ele continua mantendo uma identificação muito forte, quase monolítica, com esse eleitorado mais de direita. Né? É muito forte essa presença. Quando você vem para a Luiziane Lins, você já vê que ela tem 27% de representação. Ou seja, ela não representa de imediato, veja bem, de imediato, ela não representa o conjunto do eleitorado progressista. Não há uma identificação do eleitorado progressista com ela na proporção que o eleitorado conservador tem com o capitão Wagner. Ela divide mais. Né? E isso é compreensível. Né? Não só a gente sabe que Luiziane tem uma rejeição muito forte na Zona Leste de Fortaleza, por diversos motivos, mas não só por isso. Também pelo fato de que esse eleitor ele é mais crítico. Ele se divide mais porque ele é mais informado. Né? Ele pensa mais criticamente. Então, ela teria que ter um desafio maior de reconstruir essa amplitude. Né? Mas partindo de um patamar como esse aqui de 27%, é uma grande notícia para ela. É uma grande notícia para a Luiziane essa pesquisa. A maior notícia dessa pesquisa é para o Roberto Cláudio, porque ele aparece numa condição melhor do que a do prefeito atual. Ele, que foi prefeito anteriormente, aparece com um nível de indicação maior do que o prefeito atual. Né? Quer dizer, para o eleitor, o prefeito do PDT ainda é o Roberto Cláudio. Né? O prefeito não conseguiu se afirmar como protagonista nesse processo. Né? Então, essa pesquisa que, se eu dissesse assim, apontar dois vencedores nessa pesquisa, eu diria a Luiziane Lins, que confirmou que é um nome competitivo, né? E o Roberto Cláudio. E você considera que o prefeito perdeu com essa pesquisa? É um derrotado com essa pesquisa, Ricardo? Eu acho que sim, porque, veja, ele está há 2 anos no governo já, né? 1 ano e... Quer dizer, 2 anos. 2 anos e meio, né, praticamente. 2 anos e meio. E ele está com 14%, 13,9% na pesquisa. É muito pouco. E quando nós formos ver mais na sequência aí a avaliação de aprovação e desaprovação da prefeitura, aí nós vamos ter a resposta cabal para isso que você está dizendo. Eu acho que o prefeito José Sá está numa situação muito difícil para se reeleger. E quando nós chegarmos na avaliação de aprovação e desaprovação da gestão dele, eu vou poder explicar melhor para você por que eu penso isso. Já vou colocar esse quadro no ar. Dimas? Eu acho que é um imbróglio muito grande para a gente desatar. Se a gente observar bem, por exemplo, você tem aquelas lideranças mais tradicionais que elas são mais fruto dos movimentos sociais, mesmo que sejam movimentos como, por exemplo, o motim, mas são movimentos da sociedade civil, que é o caso do Wagner, o caso da Luiziane, e outras lideranças que são mais expressão das lutas institucionais e das criações institucionais. Evidentemente que não se pode dizer que há uma superioridade, uma supremacia em relação a isso. Juracy Magalhães, ele é resultado de acordos de cúpula, não era uma liderança de massas, mas se constituiu numa liderança social pelo seu trabalho como executivo. Né? Juracy Magalhães é a expressão disso. Roberto Cláudio, por exemplo, ele tem uma vida parlamentar, uma vida também institucional, e se credencia como um quadro político de relevância do estado do Ceará. Então, nós observamos que existem essas duas modulações. O Sarto, por outro lado, ele não conseguiu uma coisa nem outra. Ele é fruto de arranjos por cima, fruto de arranjos de cúpula, é um quadro da burocracia política tradicional, e quando lhe dão a oportunidade de trabalhar o erário, o caixa, numa sociedade pobre, ele está há 2 anos e meio e não consegue se colocar numa posição de prevalência objetiva em relação a isso. Até para a sua tentativa de recuperação,
não é uma coisa tão fácil no que diz respeito a essa questão. Porque o espectro que ele ocupa ficou evidenciado que muitos podem ocupar melhor. Roberto Cláudio pode ocupar melhor, outros candidatos podem apresentar-se como capazes de ocupar melhor, por exemplo, o próprio Wagner, que faz um percurso mais para o centro, ele pode falar para o eleitorado que elege, por exemplo, o Sarto, que era um eleitorado que se pretendia mais centralizado, e oferecer a sua inteligência para esse tipo de eleitorado. Resta, no outro campo, a Luiziane, que também terá dificuldades. A Luiziane, na realidade, com isso, ela mostra... Porque, veja bem, imagine se a Luiziane estivesse aqui no Ceará, em Fortaleza, e percorrendo os bairros. A Luiziane tem tudo isso estando praticamente concentrada em Brasília. Quer dizer, isso demonstra a força social da mesma. Então, acho, Evandro Leitão, de qualquer forma, ele teve a possibilidade de, como presidente da Assembleia, não poderia ser diferente, é parlamento, de apresentar-se, a não ser que houvesse um arranjo de forças, como no passado existiu, de unificar todas as pessoas para que ele pudesse ser um candidato viável, teria que ter PT, PDT, todo mundo junto, não é? Sem isso fica muito difícil. Por que o Roberto Cláudio, por exemplo, iria ceder o seu espaço? E até que ponto, em 1 ano e meio, Evandro Leitão, em outro partido, poderia? Evidentemente que tem muito mais em jogo. A hegemonia da esquerda, que tradicionalmente foi uma hegemonia feita por um organizador do PT desde o início, desde a década de 80, que era o Guimarães, que sempre teve a hegemonia burocrática do partido, nunca foi um quadro de massas, mas um quadro orgânico do Partido dos Trabalhadores, com todos os seus méritos, um cara que vai para o interior, que trabalha, e você tinha, como contraponto, uma liderança de massas, que tinha força social, tanto que se impôs contra Guimarães Lula e Disseu, virou prefeita da cidade, praticamente em Fortaleza, que é a Luiziane Lins. Mudou, a correlação de forças é outra. Nós temos agora a supremacia política de um grupo que se inicia, que é o Camilo e o Elmano. O Elmano ainda é, em muitos aspectos, uma incógnita, porque o Elmano agora que começou a governar o Estado. A candidatura da Luiziane Lins, ela só será plausível para um grupo que quer ter a hegemonia do Partido dos Trabalhadores, a hegemonia dos movimentos da esquerda, se na realidade ela for uma necessidade objetiva ou se por outras circunstâncias não puderem detê-la. Se for por eles preferem um quadro como Evandro Leitão, que é um quadro ligado, confiável, independentemente de ser de outro partido. Por eles, nesse caso, você está citando Elmano também, Dimas? Camilo, Elmano, quando você diz assim... Eu acho que Elmano e Camilo têm um percurso muito próximo no que diz respeito a qualquer tipo. O Camilo, quando traz o Elmano e dá a ele esse protagonismo, ele, na realidade, essa chamada já significa uma articulação de um novo núcleo político. Quer dizer, o núcleo político não é posterior apenas, não é uma consequência natural, ele já é premissa. Também penso assim. Quando o Camilo, dentre diversos atores, traz o Elmano, já é uma sinalização de que um novo tempo dentro do PT, uma nova hegemonia vai ser construída. Pode ser com a Luiziane? Sim, não há uma negativa. A Luiziane pode se adequar. O problema da dificuldade da Luiziane não é por falta de qualidade, é porque a Luiziane é muito difícil você adequar quadros que são construídos de maneira muito poderosa com a sociedade civil a um comando mais geral. Quer dizer, a Luiziane, que nunca se submeteu nem a Lula e a Disseu, ela não é um personagem de fácil controle. Ninguém vai controlar a Luiziane. Então, por outro lado, se na leitura política as forças conservadoras crescerem, se na leitura política Capitão Wagner crescer, pode ser que nesse contexto Luiziane adeque-se a ser uma candidata a prefeita de Fortaleza, compondo esse novo quadro hegemônico, aceitando uma posição de destaque como prefeita de uma capital, mas entendendo que a hegemonia do partido tem que ser discutida, não só com Guimarães, mas fundamentalmente com os dois próceres do sistema, que é o Elmano e o Camilo. Né? Mas são sempre acertos muito complicados. Na realidade, talvez essa conjuntura da esquerda
esteja muito mais dependente de como a direita vai se manifestar. Eu acho que é mais resultado de um tensionamento à direita. A direita se reforçou demais, porque se o Wagner antes estava só num trabalho quase que espontâneo, agora ele tem todo o resíduo do bolsonarismo, das disputas radicalizadas a seu serviço, se ele souber e tiver capacidade de concatenar essas coisas, comendo pelo centro, como um gestor conservador e de direita, com visão gerencial e assimilando os setores mais à direita. Vocês falando, Ricardo, aí eu não sei se eu misturei muitas coisas. Não, acho que o que você me levou a uma reflexão. Há quanto tempo nós não fazíamos uma análise política ou uma projeção de disputa política sem considerar como peças fundamentais os dois irmãos Ferreira Gomes principais, Cid e Ciro Gomes? Veja só, praticamente 45 minutos aqui que a gente está conversando e nós não falamos deles. Ainda não foram citados. Isso acabaram de ser por você. A leitura é muito simples. Nós estamos passando por um novo processo, né? A política do Ceará mudou de cara, mudou de nomes, né? A hegemonia saiu dos Ferreira Gomes, aí Ciro voltou agora, já ficou defendendo o nome de José Sarto, candidato a prefeito, lá num evento interno do PDT de Fortaleza. Dimas apagou a câmera dele aí, mas já volta, né? Então, Ricardo, me surpreende isso aí, mas você queria dizer algo, Ricardo, por favor. Algumas coisas. Primeiro, assim, sobre o capitão Wagner, né? Ele deve melhorar muito nesse período agora, porque ele foi para perto de um professor. O que é que vocês chamam de melhorar, Ricardo? Melhorar como político mesmo, como articulador político, como propositor. O professor que o Ricardo está nomeando aí chama-se Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú, um dos mais veteranos políticos do Ceará, já está com 4 décadas aí, pelo menos, sem deixar de exercer mandatos praticamente. E tem título de cidadania de todos os municípios cearenses. Roberto, e que controla uma hegemonia política muito sólida em Maracanaú, aqui na fronteira dos Ferreira Gomes, com os quais ele não se dá bem nunca, né? E todo esse período de 2006 até hoje, eles não conseguiram entrar ali, né? Em alguns momentos, nem tentaram entrar, né? Não fizeram investimentos efetivos, né? Então, o Roberto é um quadro político que Wagner tem muito o que aprender com ele. A candidatura do Evandro, ela tem um grande desafio de primeiro turno, se ele for candidato. Por quê? Porque, por lei, os principais apoiadores dele não podem se manifestar. Camilo e Elmano são filiados ao PT. Eles têm que ir no palanque da Luiziane ou não ir a palanque nenhum. Mas, Ricardo, Evandro Leitão não pode ser candidato pelo PDT, não. O PDT ele pode ser pelo PSD, pelo Republicanos, ele pode buscar uma janela. Não pode? Pode. Não pode buscar? Pode. Tá, então, nessa hipótese, ele iria para um primeiro turno, de certa forma, muito esvaziado, porque essas lideranças não poderiam subir ao palanque dele, nem aparecer no programa de televisão dele. Desde que a Luiziane poderia usar livremente a imagem do Camilo e do Elmano. Pode, sim. Pode, claro. Livremente, sem ser contestada. Lula, Camilo e Elmano, né? Diga-se. Isso. Então, assim, para o Evandro, ele tem esse desafio. O primeiro turno para ele é um grande desafio. Não é porque tem essa candidatura da Luiziane que virá com uma certa musculatura e tem Capitão Wagner, que é um homem que segura muito eleitor até o final do primeiro turno. Uma candidatura do Evandro Leitão só é viável se não tiver uma candidatura do PT. Ele teria que ser o candidato de uma aliança que envolveria o PT também. Isso. Bem, mas aí entramos agora numa parte que não é análise, mas é um pouco bastidor. O que é que eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido o seguinte, de que Luiziane e José Guimarães sempre foram os polos de controle das estruturas internas do PT, de diretórios, de votação. Vamos falar assim na moda, de uma forma nostálgica. O controle da burocracia do partido sempre teve com Guimarães, mais à direita,
uma liderança mais identificada com os setores mais moderados do PT, e a Luiziane, identificada com a tendência democracia socialista, que o nome já mostra onde é que ela está, né? Onde sempre esteve. Muito bem, com a eleição do Elmano e essa atração do Elmano para a órbita de Camilo e, de certa forma, Cid Gomes, como o Dimas falou, e isso é muito evidente quando você olha a formação do secretariado do Elmano, em que o chefe da Casa Civil é um homem do Camilo, para começar, em que toda a comunicação social com a parte estratégica está na mão de pessoas que estavam no governo anterior. Por aí você já tira que isso que o Dimas fala, da aliança do Camilo com o Elmano, ela tem uma consistência estratégica muito grande. Tá certo? Então, no momento em que se forma isso, o que é que passa na cabeça da Luiziane do Guimarães? Nós estamos perdendo força dentro do partido. Claro. Estão aparecendo outras forças. Então, vamos se juntar, vamos se unir. Então, fala-se de um acordo aí, que não sei se é tácito, se é simulado, se é expresso, isso realmente nunca me chegou de uma maneira que me dê segurança de dizer, que Guimarães apoia a Luiziane para ser candidata do PT à prefeitura, e aí, batendo voto dentro do partido, ninguém consegue vencer uma aliança do Guimarães com a Luiziane, é matemático isso, e Luiziane apoiaria uma candidatura. Matemático, Ricardo, principalmente em Fortaleza, é o Diretório Municipal de Fortaleza que decide. Já, mais uma vez, eu tenho que lembrar, é importante lembrar, o Dimas já citou aqui, 2004, Luiziane Lins foi candidata a prefeita porque ganhou por 2 votos no diretório do PT de Fortaleza, contra a vontade do diretório estadual do PT, contra a vontade do diretório nacional do PT e contra a vontade de próceres do então governo Lula, incluindo José Disseu, José Genuíno, que era presidente do PT, tanto que eles apoiaram a candidatura de Inácio Arruda. Então, é isso que você está falando. Do PT, né? E dos caciques do PT. Todos eles. O PT, na época, só quem apoiava foi o João Alfredo. Só o João Alfredo. E já estava saindo também. Hilário Marques, José Pimentel, José Guimarães, todos estavam apoiando Inácio Nelson Martins, Arthur Bruno, vai falando, todos. Todos eles. Hilário Marques, enfim, todos. Então, quer dizer, haveria, então, esse acordo, que eu não sei se é expresso, tácito, simulado ou não, de que Guimarães apoiaria Luiziane para a candidatura à prefeitura e 2 anos depois ela apoiaria uma candidatura do Guimarães para o Senado, porque serão eleitos 2. E isso aqui que eu vou te dizer aconteceu de fato, porque confio inteiramente na fonte que ouviu. Que o Guimarães, você vai dizer, Ricardo, você não vai dizer para mim, não, você vai dizer para o distinto público, viu? Eu vou dizer para o distinto público que José Guimarães disse que já fez escada para todo mundo e agora chegou a vez dele e ele vai ser candidato ao Senado, ou pelo menos vai colocar o nome dele em convenção. O que significa que vão ter que considerar isso aí. O Guimarães já fez diversas insinuações de candidaturas dele. Ele tentou diversas vezes, né? E realmente ele não conseguiu. E ele se elege por si só, praticamente, né? Ele tem uma movimentação autônoma dentro do PT. Né? Não diria que fez escada, né? Mas ele, vamos lá, fez escada do ponto de vista da estrutura partidária, né? Da organização partidária. Isso, dispor da organização partidária. A favor de alianças e a favor de outras candidaturas. Tem toda a razão. E o Guimarães está aí, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Olha, gente, a liderança mais importante do governo é esta do Guimarães na Câmara dos Deputados. É a mais difícil. São 511 deputados federais. Né? No Senado, isso se dá de maneira mais simples, porque é um grupo menor. Então, é de uma complexidade, tudo passa pelo Guimarães, do governo Lula. Isso deve ser considerado. Ele tem mais poder do que metade dos ministros. Se você pegar esses ministros de secretarias, de minoria, disso, mais aquilo outro, mais cultura, não sei o quê, junta esse pessoal todo, não tem nenhum que individualmente tenha mais força do que o Guimarães. Pelo cargo de líder do governo na Câmara. Vamos voltar aqui um pouquinho, gente, porque senão a gente perde um pouco esse fio da meada. Extremamente importante toda essa discussão que nós tivemos, mas eu queria trazer um pouquinho novamente para Fortaleza. Aliás, tudo que falamos e dissemos aqui se relaciona com essa eleição de 2024. A avaliação o Paraná Pesquisa também fez a avaliação da gestão
do prefeito José Sarto. Estão aí os resultados. Ótima, 5% de ótima, boa 21,2%, portanto, 26,2% de ótima e boa. Não é o pior dos mundos a essa altura do campeonato. Há tempo de melhorar. Normalmente, os gestores públicos municipais melhoram a sua avaliação no último ano de mandato. É quando há muitas inaugurações, é quando se gasta muito dinheiro com propaganda, se investe muito e tal, né? Então, e ruim, péssimo, significativamente maior, 13 pontos maior do que, 12 pontos maior do que o bom e ótimo, 38% de ruim e péssimo, né? Portanto, a aprovação dele se dá a 43,5% apoiam contra, aliás, aprovam contra 50,9%, 51% praticamente do eleitorado que desaprova a gestão do prefeito José Sarto. Aqui, Ricardo, e Dimas, eu já provoco da seguinte maneira: eu acho que o resultado não foi o pior dos mundos, né? Eu não concordo com a maior parte das avaliações feitas nesse sentido, que consideraram o resultado muito ruim. Não, até me surpreendeu o resultado. Eu acho que há tempo de recuperar-se. O histórico das gestões de Fortaleza apontam e confirmam isso que eu disse. Os gestores melhoram a avaliação no último ano de mandato, e o último ano de mandato é o ano da reeleição ou o ano do apoio a uma candidatura, a uma outra candidatura, a sucessor. Então, já que o Ricardo falou por último, eu passo para o Dimas. É isso, Dimas. O que é que você acha dessa avaliação aí detectada da gestão Sarto pelo Paraná Pesquisas? Está com o microfone desligado. Ligou o microfone, Dimas. Eu acho que existe uma premissa que, no meu ponto de vista, é econômica, né? Quer dizer, Fortaleza, nosso estado é um estado pobre. Fortaleza é uma cidade com muitas dificuldades, né? Com uma diferenciação social imensa, né? Se você for analisar da Aldeota, do Meireles, do bairro de Fátima, e outros bairros, uma periferia, então a necessidade do Estado é uma constante. E do ponto de vista materialista, mas no materialista do ponto de vista, não é materialismo vulgar, mas um materialismo concreto, econômico, as necessidades objetivas das pessoas são concretas, são reais. Nesse sentido, qualquer reforço gerencial tem um impacto profundo na perspectiva da população. Então, por exemplo, se o prefeito, por diversos problemas pessoais, subjetivos, não tinha, como se diz, não estava com tesão para administrar uma cidade com todas essas demandas, e começa a reencontrar-se na possibilidade de fazer isso, isso terá efeitos, sim, importantes. Fortaleza é uma cidade pobre, a Prefeitura de Fortaleza tem uma malha de vereadores, de lideranças comunitárias, de secretários, que poderá ter uma inflexão objetiva em relação a isso. Então, não se pode dizer que, efetivamente, não haja possibilidade do Sarto melhorar a sua condução. Eu não sei se esta melhora o tornará competitivo, mas, o mínimo, o Sarto, mesmo que não seja candidato, ele terá uma influência muito forte. É a máquina. É a máquina. Não se pode subestimar o poder da máquina numa cidade pobre, numa cidade cheia de demandas. É muito comum, por exemplo, o vereador com 100 cargos, 200 cargos, 150 cargos em prefeituras, cargos comissionados ou cargos terceirizados. Quer dizer, essa dinâmica, que é um pouco da deformação do serviço público, é um pouco da deformação da gestão pública, ela ainda é real, ela ainda é concreta. Então, eu acho que esse elemento Sarto, houve uma melhoria. Acho que o Sarto agora, ele se manifesta mais. Se vocês observassem, 1 ano, 2 anos atrás, o vice-prefeito se manifestava mais que o próprio prefeito. Você via, por exemplo, o Elcio em várias lives, em várias manifestações, com muito mais aparecimento que o Sarto. O Sarto já começa a aparecer mais. Então, acho que, para a figura do prefeito da quinta maior cidade, nunca se pode dizer que alguém está morto ou que está definitivamente fora do jogo, né? Sem dúvida.
Bom, o que o Dimas colocou é extremamente importante, porque detectou o prefeito José Sarto no nível comportamental, mudou a postura de José Sarto. Realmente, há algum tempo atrás, principalmente a partir de 2023, essa melhora dele ficou mais clara, porque o ano passado inteiro, uma ausência notada por todos do prefeito, aparições confusas, né, meio esparsas, e claramente se via que o prefeito não estava bem, né, até psicologicamente, de cabeça, né, pelo comportamento que ele adotou, até na campanha para governador. Né, via-se ali, enfim, era uma coisa meio confusa, era um quadro confuso, e onde ficou clara aí a maneira como o vice-prefeito Elcio Batista ocupou esses espaços. Né? Mas hoje a coisa mudou de figura. Você vê um prefeito que fez reforma administrativa, reformou a equipe, está muito mais presente, de maneira muito mais coerente, está enfrentando um embate político aí com o governador, não é fácil, é um confronto político aí muito claro, aprovando taxas como a do lixo, é difícil aprovar uma taxa do lixo aqui, um imposto novo em Fortaleza, para o bem e para o mal. Isso aí, a resultante disso aí. Mas eu deixo para o Ricardo o aprofundamento dessa leitura acerca da gestão. O Dimas fez uma leitura pelo lado mais pessoal do prefeito, a maneira como ele está, a leitura política, e eu peço que o Ricardo veja esse número, Ricardo. Queria que você analisasse esse número. Esse número é negativo? Deveria ser melhor? Como é que você avalia esse resultado? Fábio, a gente, pessoas como nós três aqui, nós já vimos acontecer de tudo na política. Já. Então, com 1 ano e meio de antecedência, a gente declarar que um prefeito está morto, quem corre muito risco de morrer nisso é a credibilidade da gente. Sim. Né? Então, não é assim. Né? Ele tem os instrumentos, como o Dimas falou. Ele tem os instrumentos à mão. Né? Num estado que, como ele bem evidenciou, numa cidade pobre, uma grande população pobre, em que pequenas mudanças na gestão pública, na direção de atendimento desse público, já produz impacto e diferenças. Né? O que, assim, digamos, a incerteza que tem em relação ao Zé Sarto é em função de quem o cerca, do núcleo duro dele. Né? Então, há poucos comentávamos aqui em off que ele tinha levado o João Marcos, e isso era uma escolha muito boa. O João Marcos é um grande quadro da Secretaria da Fazenda, com muita experiência de governo, né? Nos governos. Historicamente ligado a Mauro Filho, diga-se. Exatamente, então um quadro ligado a um grupo forte. Mas aí, então, eu fiz essa pergunta: bom, vão deixar ele trabalhar? Porque ele vai ter que contrariar muita gente, muitos interesses, ele vai ter que dar uma racionalidade a isso aí, que ele vai precisar contar com muito apoio e muita clareza do prefeito. Então, essas questões ainda não estão muito claras. Ainda não está muito claro até onde o Sarto está disposto a estabelecer práticas que realmente o conduzam à superação da situação em que ele se encontra. Mas pode. Inclusive, ele está melhorando. Como você disse, existe uma percepção de que alguma coisa começou a se mover. Né? O número dessa pesquisa, que me deixa um pouco assim menos seguro em relação às possibilidades dele, é o seguinte: o eleitor brasileiro ele é condescendente. De modo geral, ele é mais condescendente. Né? Isso a gente tem isso como um corte, assim, um perfil. Por exemplo, quando a gente compara com as eleições na Argentina, a gente percebe que esses números de avaliação de governos ruins, péssimos, eles chegam mais rápido. O eleitor é mais crítico, basta ver o nível de formação, alfabetização num país como a Argentina e ver o nosso, e você sabe por que é assim. Né? O eleitor brasileiro é mais condescendente. Então, quando um prefeito, numa pesquisa como essa, aparece com avaliação de 26% de péssimo, 26% de péssimo no Brasil, é 40% de péssimo na Argentina, no sentido do que espelha esse número. Né? Porque a última vez que eu vi isso aqui foi no último ano do governo do Juracy, quando ele lançou em 2004 um candidato à sucessão e ele estava morto.
E o candidato dele sem nenhuma chance de se eleger. E ele, na eleição seguinte, se lançou para deputado federal achando que se elegia com o nome e perdeu. Então, quer dizer, esses são números de fim de linha. Acontece que são números de fim de linha para quem já completou todo um percurso. E o Sarto está apenas no meio do primeiro mandato. Ele pode construir, em torno desse período restante, uma condição que garanta a ele condições de ir para um segundo turno e aí enfrentar prefeito em segundo turno, amigo. É difícil. Ok. Vamos ver aqui um pouquinho da avaliação do governador Eumano de Freitas, também importante esse resultado para a análise do quadro político aqui do Ceará e de Fortaleza. Né? Já ao contrário do prefeito Sarto, o ótimo e bom do governador Eumano de Freitas supera em muito o resultado de ruim e péssimo. Ele tem 45% de ótimo e bom contra 22% de ruim e péssimo. Né? Então, 62,4% aprovam a gestão de Eumano de Freitas contra 31,2% que desaprova. 31 ou 21? Aí tem que colocar o óculos para ver se aqui direito. 31,3 que desaprova, né? Ah, sim, aprova e desaprova. Aprovação e desaprovação. O ruim e péssimo que é 21,7. Então, é esse o quadro, né? Uma situação bem mais confortável do governador Eumano de Freitas no sentido da aprovação da gestão, se comparada ao prefeito José Sarto. Evidentemente que, veja, que o resultado da aprovação é bem maior, é aproximado do resultado da votação final obtida pelo candidato. Ele tirou 55% ou foi 57%, se não me falha a memória, né, na eleição. Foi em torno disso. E está aí com 62% de aprovação. É um resultado bom para o momento e o grande desafio é manter, né? Ele está escrevendo isso no Fox, que o grande desafio é chegar no ano que vem mantendo esse nível aí de aprovação. A relação do governador Eumano com o governo Lula é algo muito próximo. Essas são as dificuldades também, Ricardo e Dimas, que o José Sarto tem. Ele está com antagonismo com o governador do Ceará, e não tem portas abertas no governo Lula, né? Então, meio que isolado nesse processo todo aí, ligado a Ciro Gomes também, que, enfim, pode-se dizer, oposição a Lula, ou foi oposição a Lula durante a campanha eleitoral, né? A mesma coisa do ex-prefeito Roberto Cláudio, que está aí sem mandato. Enfim, politicamente, o prefeito está meio que só nessa história. É bom lembrar que quando Luiziane Lins se candidatou em 2004, ela foi ao segundo turno sozinha, mas no segundo turno conseguiu catalisar para si todo o PT e toda a esquerda, né? E uma parte do centro aqui político de Fortaleza. Eu não sei o que Sarto terá no segundo turno, como bem disse o Ricardo, é uma situação assim que não é fácil para ele. Dimas, comentar algo, Dimas? Em relação à questão do governador Eumano... Sarto, o que você quiser. Aí o Sarto, você já comentou, eu queria que você fizesse aí uma avaliação breve da aprovação, desaprovação, popularidade do governo Eumano, considerando que está apenas com 4 meses, vai entrar no 5º mês agora, em maio, de gestão. Eu acho que, na realidade, e o Ricardo e vocês entendem mais do que eu, essa questão é mais uma situação residual, por falta de tensões maiores do que por uma percepção mais fixa da população. Quer dizer, a avaliação, acho que da população, é no sentido de que as coisas continuam como estão, na perspectiva desde a época Camilo. Quer dizer, existe um equilíbrio no Estado, quer dizer, as pessoas estão recebendo bem, então não há uma modificação essencial na perspectiva da população de um governo que mal iniciou. Acho que é positivo. Acho que, na realidade, que o grande desafio do Eumano é colocar a máquina para funcionar de maneira efetiva. Por quê? Porque o Estado do Ceará, diferentemente de muitos estados brasileiros, um dos problemas do federalismo no Brasil é porque nós temos uma mesma legislação, que é a 4.320, temos a Constituição, temos a 8.666, que serve para qualquer ente federativo. No entanto, as burocracias são muito distintas.
A burocracia federal aguenta um país sem presidente durante um ano, tranquilamente, porque ela é muito culta, porque ela acumulou conhecimento gerencial, não é a cultura mais geral, o conhecimento gerencial. Os grandes quadros do Ministério da Fazenda, do Ministério do Meio Ambiente, ou de outros ministérios, como Receita Federal, por exemplo, que é um outro órgão, seguram o país durante muito tempo. Quando você desce para os governos, as máquinas são mais complicadas, porque a burocracia é mais frágil. Dos municípios, nem se fala. O Ceará é um oásis nesse sentido, porque a burocracia vem sendo montada desde 86, no sentido mais gerencial que se pode pensar, que é o Ceará. Então, o grande desafio para o humano é como fazer com que esta máquina continue funcionando e, mais do que isso, ela dê um salto de qualidade, que tenha, na realidade, uma cara efetiva. Porque muitos cargos ainda estão sendo... eu acho que ainda faltam todos os cargos no Estado do Ceará. Os secretários ainda estão tomando conhecimento das suas diversas atividades. Esse é o grande desafio do humano nesse sentido. Eu acho que, para ele, é uma boa notícia. O alinhamento com o governo federal é muito importante, mas não existirá, como existiu no passado, nas próximas eleições, uma visão quase que plebiscitária. Isso não existirá mais. Quer dizer, o Lula, daqui a um ano e meio, daqui para a eleição, no meu ponto de vista, não terá a mesma dimensão plebiscitária que teve no passado. E não se pode, efetivamente, discutir que, no cômputo dessa política mais mundana do Ceará, por mais que eles não estejam no centro, as forças dos Ferreira Gomes, do CID, esse campo de luta política nos bastidores, ela é muito forte e ela também não pode ser subestimada. Então, não basta sentar na cadeira de governador ou de prefeito sem entender essas contradições. É muito bom alinhamento com o governo federal, mas esse alinhamento ele não significa nada se você não tirar dele os frutos necessários. Não pode ser um alinhamento simplesmente subjetivo, espetacular, de que eu estou alinhado com o governo federal. Cedo ou tarde a população irá dizer, apesar do alinhamento que você conseguiu, apesar do alinhamento e das possibilidades com o governo federal que você conseguiu, como é que se perde o BNB para Pernambuco? Porque essas questões não são colocadas para a grande massa. Ou o Ceará foi contemplado com o BNB, apesar do presidente. Tudo bem, não temos o BNB, mas temos o Ministério da Educação, numa posição de destaque imenso do ex-governador Camilo. Essas questões todas, elas só não... E para reduzir, eu não falar mais, o que a população quer efetivamente é o resultado. A população não quer saber muito disso. Como é que é efetivamente isso? Acho que o Elmano teve sorte até no inverno, sabe? Eu acho que até nisso o bicho é sortudo. Bom, não tenha dúvida. E é uma condicionante nova aí, o Dimas, eu acho que tem alguém falando aí perto de você, não é? Tem uma condicionante nova aí, é que sai Capitão Wagner como opositor do governo do PT aqui no Ceará, entrou Roberto Cláudio. Roberto Cláudio hoje é a grande oposição, é o Mano de Freitas, né? E a grande questão que se fala muito do governo é o Mano de Freitas, é digamos, a pouca experiência de sua equipe e do próprio governador em gestões públicas. Dimas, porque está confuso, eu acho que tem uma voz aí. Mas já... Bem, eu falei. Pois bem, então é um detalhe novo aí no processo. Vamos aguardar os acontecimentos, né? Estamos completando aqui 73 minutos já de programa. Já. E eu quero abrir aqui os 30 segundos finais para que vocês fechem com chave de ouro esta bela avaliação que vocês fizeram aqui do processo político, que vai desencadear-se na campanha eleitoral de 2024, eleição em todos os municípios do Brasil, em todos os 184 municípios do Ceará, nas cidades polo, como Juazeiro, Sobral, Maracanaú, Caucaia, Fortaleza, né? E o desenho político para 2026 sempre se dá nessa eleição municipal, né? É importante também por isso esse processo político de 2024. Então, Ricardo, para finalizar, por favor. Fábio, esse Dimas é uma figura. Ele começa dizendo assim, não, vocês entendem muito mais esse assunto do que eu, aí em seguida ele dá uma aula. Qual foi a aula que ele deu?
Acabou tudo que ele disse aí, foi uma aula no sentido da qualidade e abrangência do que ele cheio falou. de entrelinhas, né? O que ele disse. Disse Como muita sempre, coisa né? sem expor. Aliás, assim, aqui é um bom equilíbrio, porque eu sou mais explícito, ele é mais diplomático, e assim, a gente alcança um equilíbrio aqui, mas foi muito bom ter participado dessa conversa com vocês, acredito que quem acompanhou deve ter gostado também. E sobre esse assunto da aprovação do Elmano, se eu pudesse dar um conselho para ele, eu diria para ele não levar isso muito em conta, não pegue corda, não. Isso aí é um bom conselho. Isso é uma vibe. Ricardo, pelo que você sabe, tem quem dê esse conselho ao governador? Tem? Mas eu espero que tenha, né? Ele tem muitas pessoas qualificadas lá perto dele, tem o Catão, tem o Bruno, tem o Nelson Martins. Não é possível, né? Ele tem uma assessoria política experimentada, né? Porque isso, na verdade, é uma expectativa, né? É uma confiança de que vai dar certo. Isso é muito bom, é um número muito bom. E ele reflete outra coisa que o Dimas tocou aí de raspão, digamos assim, que é esse número demonstra uma identidade muito forte dele com Lula, né? Quer dizer, dá para perceber que tem Lula nisso, né? Que essa confiança que o eleitor está colocando no Elmano passa por uma confiança que ele tem em Lula. E, como disse o Dimas, isso precisa ser substantivado, né? Em práticas. Então, temos o que esperar. O Elmano está apenas começando, né? Lançou ontem esse programa do combate à fome, né? Do Ceará Sem Fome. Um programa muito bem elaborado, muito consistente, tem sido recebido dessa maneira, e com as fontes de receita muito bem justificadas. Espero que ele consiga, porque o povo... Pois é, cara, eu só fico triste de hoje em dia, 2024, 2023, né, com mais de 2 décadas deste século passados, a gente ainda está fazendo programa contra a fome. Isso é um mau sinal também, viu? Péssimo. Nós temos 30 milhões. Econômico e social. Nós temos 30 milhões de pessoas no país nessa situação. 30 milhões dentro do país que é o maior produtor de alimento do mundo. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Isso aí. Dimas, vamos lá, Dimas, para finalizar. Para você falar menos nas entrelinhas aí, ser mais se expor, para deixar o Ricardo aí mais confortável. Rapaz, é muito bom a gente fazer o debate quando o Ricardo deixa as coisas mais, né? E a gente fica numa situação mais confortável. Por isso que é bom debate com gente inteligente. Inicialmente, eu acho o Ceará um milagre, sabe? Sem jogar lantejola, por fazer elogios como se fosse auto-elogio. Mas um debate nesse nível, você vai encontrar poucos no Brasil. Isso é o Ceará. É a expressão dessa cultura cearense, quer dizer... Aqui, até a direita, ela fica mais qualificada, né? Até os próprios conservadores têm que se adequar. É uma cidade e é um estado muito diferenciado. Sobre o Elmano foi colocado numa conjuntura que nem ele esperava. Então, na realidade, a população não espera. Mas nenhuma avaliação pode ser honesta sem levar em consideração que ele foi colocado na direção de um estado que não é qualquer estado. É um estado que desde a época dos coronéis é diferenciado do ponto de vista gerencial. Não nos resta, num país terceiro-mundista dependente, outra coisa do ponto de vista da economia que não seja uma governança indutora de políticas assentadas. O mundo privado, inclusive, precisa disso, de uma relação com uma gestão pública qualificada. Então, não é fácil. Ao mesmo tempo que o Estado do Ceará acumulou, manter esse acúmulo em novas bases requer tempo e requer muito esforço. Então, tem que ter realmente paciência e apostar na possibilidade que o Elmano consiga colocar o Estado de maneira dentro das necessidades sociais, né? E é o que todos nós esperamos. Então, acho que essa é uma aposta que a gente faz e que haja possibilidade de uma aliança com o governo Lula que seja efetiva. Quer dizer, eu disse até para um amigo, não vou dizer o nome dele, que é um petista no Ceará, muito amigo do Lula, e que eu dizia que o conhecimento social é muito importante, porque alguém chega no Palácio Buckingham, a rainha diz o seguinte: vá na minha adega e pegue o vinho que você quiser. Aí o cara não conhece vinho. Aí disse, agora o que é que eu pego? Eu vou pegar uma caixa aqui, que eu acho que é cara. Ele pegou uma caixa linda. E a caixa linda que ele comprou era uma caixa barata que tinha em qualquer esquina, porque ele não conhecia a natureza do vinho mais qualificado. Então, descer na adega dos reis
que têm poder, ou descer na adega da gestão pública sem conhecimento pleno do que significa isso, é sempre um grande risco. Então, se queremos ser amigos do rei, a gente tem que ter cultura acumulada para saber o que retirar do governo federal. E com isso é muito fácil, porque nós temos ministro, temos Isolda, então está tudo na mão, além do MST, que do ponto de vista simbólico é uma força política muito importante e que o Elmano é respeitado também por essa forte expressão política a nível do governo nacional. Dimas, e vinho é um bicho sofisticado, viu? Às vezes... Eu não saberia tirar da adega o bom vinho. Você saberia, assim, não seja modesto. E o Dimas sabe muito bem que, às vezes, um vinho barato pode ser um bom vinho, viu? Essa é uma lição que fica. Portugal é um caso clássico de vinhos acessíveis do ponto de vista financeiro, mas com grande qualidade. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês, tá? Até a próxima. Nos veremos em breve. Abraços. Com a eficácia da vacina contra a Covid-19, nós aumentamos a proteção contra o vírus e conquistamos a segurança de estarmos juntos de novo. Por isso, não deixe de tomar a dose bivalente de reforço que imuniza contra o vírus original e sua variante Ômicron. Se você faz parte dos grupos trabalhadores da área da saúde, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, pessoas acima de 12 anos que são imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas e pessoas com deficiência permanente, procure um posto de saúde e vacine-se. E lembre-se, é preciso já ter tomado pelo menos 2 doses da vacina há no mínimo 4 meses para fazer o seu reforço. Governo do Ceará. Bravo.